encontra aqui, deixando o peso pra trás. Um abraço em comunhão, tarde com Deus em mentes, paz no coração. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Edificando vidas em todos os lugares. Todo mundo ligado. Audiência total. Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o Giovanni D'Amato e nesse momento vamos iniciar a nossa programação Tarde com Deus. Todos os dias, uma mensagem de Deus para nossas vidas. Programa Tarde com Deus. Logo em seguida, com a direção do programa, nossa irmã Roberta, lá de Juazeiro, Bahia. E logo após, o nosso irmão Rogério, lá de Queimadas, Bahia. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos amigos ouvintes e telespectadores. Tenham uma tarde boa, perfeita e agradável. Quero compartilhar com vocês nesse momento, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Não importa quão profunda seja a sua dor, ou quão fortes sejam as correntes que te prendem. Jesus, ele tem o poder para arrebentar todas as correntes. Só Jesus, ele cura, transforma, liberta, restaura. Assim é o nosso Deus. Jesus, ele te ama. E nesta tarde não vai ser diferente, para que você possa experimentar a verdadeira paz que só Deus pode te dar. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Em Salmo 147, do verso 3, só Ele cura os de corações quebrantados e cuida das suas feridas. Assim é o nosso Deus, Deus todo-poderoso. E nessa tarde Ele faz um convite para você, um convite para que você possa se aproximar de Deus. Ele chama os cansados para que você possa sentir o abraço do Espírito Santo. Ele oferece um alívio que nenhuma outra fonte pode te dar, a não ser esse Deus maravilhoso. Ele conduz um descanso verdadeiro e contínuo, um alívio para a sua vida, alívio para a sua vida e uma nova história. Assim é o nosso Deus. Amém? E vamos agora iniciar a nossa programação Tarde com Deus com a nossa irmã Roberta, lá de Juazeiro, Bahia. Sejam todos muito bem-vindos, irmã Roberta. E logo após, o nosso irmão Rogério, lá de Queimadas, Bahia. Um abraço para vocês. Programa Tarde com Deus volta já! É momento de falar com Deus. Graça e paz, irmãos. Uma boa tarde com Deus, um bom dia. Nessa tarde com Deus, glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Salmo 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Estou agitado e ando perplexo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me hostilizam. O meu coração está angustiado dentro em mim, os terrores da morte me sobrevêm, temor e tremor me apertaram, o horror me cobriu. Eu disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso, fugiria para longe, pernoitaria no deserto. Eu me apressaria em encontrar refúgio, longe da fúria do vento e da tempestade. Despedaça os ímpios, ó Senhor, e divide as suas línguas, pois vejo violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas.
Se fosse um inimigo que me afrontava, eu o teria suportado. Se fosse um adversário que se engrandecia contra mim, dele me teria escondido. Eras, porém, tu homem como eu, meu guia e meu íntimo amigo. Conversávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os acolha de súbito, vivos os engula a terra, pois há maldade nas suas habitações e no seu íntimo. Eu, porém, invoco a Deus, o Senhor me salva. De tarde, de manhã e ao meio-dia, oro e clamo. Ele ouve a minha voz. Livra-me a alma sem danos da guerra que movem contra mim, embora sejam muitos os que me perseguem. Deus ouvirá, ele lhes responderá, aquele que está entronizado desde a antiguidade, pois não há neles nenhuma mudança, tampouco temem a Deus. O meu companheiro ataca os meus amigos, viola a sua aliança. A sua boca é mais macia do que a manteiga, mas no seu coração há guerra. As suas palavras são mais brandas do que o azeite, todavia são espadas desembainhadas. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Assassinos e traidores não viverão metade dos seus dias. Eu, porém, em ti confio. Glórias a Deus por esses salmos. Glórias a Deus pela palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado? Audiência total. Quero saudar a todos os ouvintes do programa Tarde com Deus, com a bendita e gloriosa santa paz do nosso Senhor Jesus, nosso pastor fiel, nosso Deus maravilhoso. Quero mandar um abraço para o irmão pastor Giovanni, na cidade de Mendes, Rio de Janeiro, e para a irmã Roberta, na cidade de Juazeiro, Bahia. Que todos os irmãos que estejam ouvindo essa palavra se sintam abraçados por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. Aos irmãos do Rio de Janeiro, da cidade de Mendes, e os irmãos de Juazeiro da Bahia, que o Espírito Santo possa dar um abraço em sua alma. Vamos meditar aqui, meus irmãos, com a ajuda do Deus Todo-Poderoso, no livro de Provérbios 22, versículo 11, que diz assim, que aquele que tem o coração puro e tem graça nos seus lábios será amigo do rei. Oh, glória a Deus, aleluia. A graça é uma coisa tão linda, né, irmão? Graça é favor merecido, mas se representa várias coisas, né? Jesus se doou por graça. Dos nossos lábios nós tendo graça, nós vamos ser agraciados pelo rei mesmo. Graças, coisas boas. Graça representa a graça. A graça é tudo para nós. Se Jesus não se agraciasse de nós, se Deus não se agraciasse de nós, o que seria de nós se Deus não tivesse enviado Jesus Cristo? Nós estaremos perdidos eternamente. Então a graça é tudo, né? Fala que nós temos que ter pureza de coração e graça nos lábios para ser amigo do rei. Ou seja, que aquele que tem a graça de Deus nos seus lábios, ele fala coisas boas, coisas saudáveis, ele não quer machucar seu irmão, ele pede sabedoria ao Espírito Santo para não magoar, ele perdoa, ele não vai falar uma palavra mal com seu vizinho quando há discussão, porque às vezes a pessoa é cristão, né? Mas está no trânsito, e às vezes a ponto 40 dele não é, né? Ele anda com ponto 40, com 9 milímetros. Tem cristão de todos os tipos, né? Mas esses aí não são amigos do rei, porque eles não têm a graça nos lábios. Eles xingam palavrões. Eu conheci cristão em São Paulo terrível, irmão. Um dia eu dei uma voltinha com um cristão lá, meu, misericórdia, eu tava até com medo já. O homem era buzinando, só faltava engolir os outros. Eu fiquei, Jesus, me guarda de eu levar um tiro, porque São Paulo é perigoso, né? Na extrema zona norte ali, zona norte muito brabo ali, entre a Fernão Dias chegando ali pro Jardim Brasil, aqueles lugares ali são tristes. São muito perigosos mesmo. São Paulo é horrível, São Paulo é horrível, né? O Rio de Janeiro pode até ser mais perigoso em tráfico, né? Mas São Paulo em violência, em assalto, essas coisas, São Paulo é mais perigoso. São Paulo é terrível, irmão. Morei ali, lá é terrível. Andando com ele, eu fiquei com medo.
Por quê? Porque ele não tinha graça nos seus lábios, não tinha pureza, né? Quer brigar, quer xingar, quer maltratar. Quem tem a graça não xinga, não briga, entrega ao Espírito Santo, entrega a Deus, a Jesus, o Espírito Santo. Fala ao Senhor, toma de conta, porque ele tem graça, os lábios dele são criados pela graça de Deus, onde a graça de Deus, a perdão, a graça, ela é maravilhosa, né? Tem até um hino que diz, graça, graça, a graça encontrei em Jesus, Senhor. Mas ele está falando de uma graça que representa também um sentido sábio, né, de falar, né? Um sentido sábio de conduzir as coisas pelos lábios que não vão ofender ninguém, machucar ninguém. Ou seja, a graça está nos lábios, ela vai transmitir o que o Espírito Santo coloca no coração e que dos lábios vai sair frutos, coisas boas que vai tocar no coração daquela pessoa que está machucada, expressando uma palavra, você vai ter graça para levar. E se você tiver pureza no coração, você vai ser como uma criança perdoadora. Às vezes, ainda que Deus o livre, você levar um tapa na cara, você não vai ter coragem de matar a pessoa, não vai ter coragem de enfiar a faca no bucho, como diz aqui no Nordeste. Você não vai querer maldade, você vai perdoar. É difícil, irmão, achar um cristão. Eu confesso que tenho feito tudo para ser desse modo, me moldar pedindo a Deus para me moldar desse jeito. Que antigamente eu era muito esquentado, mas Deus me quebrou em 7 pedaços, né? Fiquei 11 anos, passei por uma aprovação, a irmã Roberta sabe. Na realidade, Deus pesou a própria mão na minha mente, sabendo que hoje eu estou liberto por Deus, né? Mas Deus é lindo, irmão, Deus é maravilhoso. Então, o que eu falo para vocês, Deus conserta, quando Deus tem graça, achado o escolhido, né? Davi falou, né? Lá no Salmo, se não me engano, 67, que bem-aventurado aquele a quem Deus escolhe, né? Então, a escolha está desde o Antigo Testamento, né? Que Deus, ele escolheu Davi, né? Ele viu graça em Davi, ele no pasto, né? Porque ele viu humildade em Davi, apesar de Davi ser um homem valente, mas naquele tempo valia a valentia, porque tinha que enfrentar os inimigos à base de dureza mesmo, né? Mas hoje, depois da graça de Cristo, que Cristo se doou no Calvário, não é para nós estar pegando mais em espada, não é para nós estar mais jorrando sangue, e quantos fizeram, né, irmãos? Se fizeram pessoas valentes que não se converteram, né? Porque Pedro usou a espada, né? Quando ele não estava convertido, né? Mas Jesus, ele diz para nós, temos pureza no nosso coração, temos graça nos nossos lábios, e aí nós vamos alcançar a amizade com o rei. Aqui estava se referindo ao rei, ao próprio rei Salomão, né? Ele citando, se referia a ele, que ele foi o rei mais poderoso naquele tempo, né? De todos os tempos, até hoje nunca vai nascer um rei igual ao rei Salomão, tirando do rei Jesus, né? Mas Jesus não vê como um rei, ele vê como simples, né? Ele vê como servo. Jesus foi um servo de todos, ele se humilhou a tudo, ele foi carpinteiro, ele não quis usurpar nada de glória, mas é os dois reis, é o rei Jesus e o rei Salomão, só que Jesus deixou seu reinado de glória e se rendeu como um homem, se fez carne para sentir nossas dores. Jesus pagou preço, e um preço de cruz, né? Mas Jesus teve graça muito profunda no seu coração, humildade profunda no seu coração, né? Aquela humildade profunda, aquela mansidão, né? A pureza de coração e graça nos lábios. Jesus só tinha palavras boas, né? Às vezes ele tinha que falar as verdades, né? Que ele também não ia mentir, né? Porque a gente não tem graça nos lábios de falar a palavra de Deus e tem um coração puro, que a gente vai também não falar a verdade, né? A gente não vai arrumar briga, mas você tem que falar o que está na palavra de Deus, com sabedoria, pedindo direção ao Espírito Santo, que hoje também nós estamos vivendo num mundo que, dependendo, meus irmãos, o que a gente pregar, a gente tem que pregar a palavra, né? Mas a gente tem que ter muita sabedoria, porque estamos vivendo em um mundo muito maligno, muito cruel, né? Então temos que ter muito cuidado. Vamos vigiar, vamos orar, pedir sabedoria, entendimento e conhecimento a Deus. E lá em Tiago diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá e não a lança em rosto. E Deus dá mesmo, viu, irmãos? Conheço um rapaz, um cego, chamado Adão Campos. Adão Santos, ele é lá do Ceará, acho que é do Crato. Esse homem, ele não sabe ler, não sabia ler, né? Ele não sabe ler. Mas, porém, Deus, na intimidade com Deus, no jejum, na oração, buscando mesmo, Deus deu a Bíblia decorada a ele, letra por letra, versículo por versículo, e ele prega assim, não é que ele brinca, a Bíblia parece uma brincadeirinha na mão dele, assim, que Deus deu tanta sabedoria, tanto poder, tanta unção. Ele já pregou várias vezes no Gideão, já pregou no Brasil todo, e eu acho que em algumas partes do mundo. E ele escreveu um livro com muita profundidade. Por quê? Porque ele achou graça diante do Rei Jesus, do Rei Deus, do Rei do Espírito Santo, que reina na nossa vida, né? Quem reina na nossa vida? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, que venhamos ser amigo do Rei, né, irmãos? Porque não é com qualquer palavra que o Rei vai se agradar de nós. Se sai só impureza dos nossos lábios, como é que nós vamos agradar o Rei? O Rei é santo. Venha ter pureza no seu coração, irmão. Se tem
algum pé de cansanção, como diz aqui no Nordeste, que é uma planta que coça. Se tem um pé de mandacaru, tira, irmão. Deixa a rosa de Saron entrar no seu coração. Jesus é a rosa de Saron, lírios dos vales. Deixa a estrela da manhã entrar no seu coração, trabalhar, lavar. Deixa o Espírito Santo lavar com as águas purificadoras. Purificar teu coração. Criar em ti um coração puro, reto, santificado diante de Deus. E dar graça nos teus lábios, para que o que você falar dos teus lábios, que sai dos teus lábios, venha sair com palavras doces, suaves, mansidão. Que você amansará o inimigo através da palavra guiada pelo Espírito Santo. Eu profetizo essas palavras se cumprindo em sua vida. Deus te dando um coração puro e lábios cheios de graça. Que emane sabedoria do teu ser, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe com muita saúde, com muita sabedoria, com muita saúde espiritual. Que Deus te abençoe em todas as áreas. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Fica aí uma palavra para a meditação da Igreja Santa do Senhor Jesus para todos que ouvem esse programa. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Um abraço, irmão Giovanni, pastor Giovanni, na cidade de Mendes, Rio de Janeiro. Um abraço para a irmã Roberta, na cidade de Juazeiro da Bahia. Um abraço para todos os irmãos ouvintes desse programa Tarde com Deus em Mendes, Rio de Janeiro. E para todos os irmãos, um abraço para todos os irmãos ouvintes na cidade de Juazeiro da Bahia, cidade abençoada, que eu já morei lá. Pensa na cidade boa, só é quente, mas é uma benção na beira do Rio São Francisco. É Juazeiro e Petrolina, duas bênçãos, se vira quase uma capital. Deus abençoe a todos em Mendes e em Juazeiro da Bahia e em todo o Brasil. Deus seja glorificado e exaltado, amém. Oh, Mendes, o sol da tarde nos encontra aqui, deixando o peso pra trás. Um abraço em comunhão, tarde com Deus em Mendes, paz no coração. Sejam todos bem-vindos.